A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia para a sua meditação. Um versículo por dia para meditarmos na palavra de Deus. E o verso de hoje se encontra em Romanos, capítulo 11, verso 33, diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Esse verso é um hino de adoração que o apóstolo Paulo faz a Deus no final da sua carta, dizendo quão profundidade e quão insondáveis são os caminhos de Deus. Realmente, alguns caminhos de Deus é incompreensível para a mente humana. Quero falar hoje sobre 4 razões, porque muitas vezes Deus é incompreensível para o homem. Primeira razão, Deus é infinito e suas criaturas são finitas. Deus é o Deus eterno. Ele não tem início nem fim e nós somos finitos, nós acabamos, não é? Os salmos declaram isso. No Salmo de número 89, versículo de número 47, o salmista diz isso e nós vamos ler. Salmo 89, verso 47, o salmista declara: lembra de quão breves são os meus dias. No Salmo 90, verso 9, diz que todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Deus é infinito, nós somos finitos. Imagina esse copo de água. Só contém esse tanto de água. Se eu tentar colocar toda a água do mar aqui, vai caber? Impossível. Da mesma forma, Deus sendo infinito, grande, tremendo, eterno, como é que a criatura finita vai poder compreender a esse Deus infinito? Segunda razão. A segunda razão é a perfeita unidade dos atributos de Deus, estão muito além da experiência humana, não é? Nós vemos atributos como sua grandeza, seu poder, seus pensamentos, seus caminhos, sua sabedoria, seus juízos, vai além da capacidade humana para compreender esses atributos. Como entender o amor, a ira, a graça, a justiça, a santidade, a paciência, o zelo de Deus? Isso, às vezes, nossa mente não consegue entender esses atributos. Vai além da nossa experiência humana. A terceira razão, os efeitos do pecado sobre a mente humana. Os efeitos do pecado inibem a capacidade de o homem compreender a Deus. Paulo menciona isso em Romanos, capítulo 3, versículo de número 11. Paulo diz que não há um justo sequer, não há quem faça o bem e ninguém, todos se extraviaram, tornaram-se todos inúteis, não é? Não há quem busque a Deus. Olha o que o apóstolo declara em Romanos 3:11, eu vou ler para você. Romanos capítulo 3, versículo de número 11, ele diz assim: não há quem entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. O pecado afetou a mente humana. Diz que nós não usamos nem 5% da nossa capacidade humana. E o homem no pecado está morto, a não ser que Deus se revele a ele. E a quarta e última razão, porque nós não conhecemos tudo de Deus,
porque Deus escolheu não revelar algumas coisas. Deuteronômio 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. 4 razões porque Deus é incompreensível. Primeira razão, Deus é infinito, suas criaturas são finitas. Segunda razão, a perfeita unidade dos atributos de Deus vai muito além daquilo que a nossa experiência humana pode compreender. Terceira razão, os efeitos do pecado sobre a mente humana decaída. E a quarta e última razão, Deus escolhe revelar, mas não revela tudo. Em outras palavras, só podemos conhecer a Deus através da revelação. O apóstolo Paulo diz que ninguém conhece as coisas de Deus senão pelo Espírito de Deus. Que nós possamos permitir que o Espírito de Deus revele a nós, não é? Porque diz assim em Coríntios: Deus nos revelou pelo seu Espírito. Que o Espírito revele mais e mais a você, Deus. Amém?